Amém, meus irmãos. Vamos então, nessa manhã, lermos o capítulo 16 do livro de Jeremias, na nossa série sobre o profeta. Capítulo 16 de Jeremias. Temos aqui 3 falas do povo, de Deus e do profeta. E diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filho, nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram nesse lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os geraram nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão planteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeça deles, porque deste povo retirarei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte, nem lhe darão de beber do copo da consolação, pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar nesse lugar perante vós e em vossos dias a voz do regozijo, a voz da alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras e te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderá: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram para outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançai-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras para onde tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todos os montes e sobre todos os outeiros e até as fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade dos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os confins da terra e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Amém. Irmãos, podem assentar. O livro de Jeremias foi escrito há 2.600 anos atrás, basicamente, em média. E aí a pergunta que fica é: por que esse livro e essa mensagem escrita 2.600 anos atrás é relevante para nós, em nossos dias? Primeiro, que é difícil falar de Jeremias, capítulo 16, isoladamente aqui, sem pelo menos tentar dar para os irmãos uma percepção do todo. E para isso, nessa tentativa,
eu quero montar aqui, trazer uma alegoria para os irmãos, para facilitar a contextualização do que era a Judá da época de Jeremias. O meu herói favorito, meu super-herói favorito sempre foi, desde pequeno, o Batman. Ainda gosto do Batman, acho legal o Batman. Me chamava muita atenção que o Batman, ao contrário de todos os super-heróis, o Batman não tinha superpoderes. O poder dele era ser bilionário, ter acesso às indústrias dele, que ele poderia fazer armas e todo tipo de apetrecho para suas roupas. O Batman, ele luta 12 tipos de artes marciais, entre elas, Isaac, o Krav Maga. O Batman, portanto, é uma arma letal para o teu conhecimento. Ele possui técnicas de investigação também, que é a parte que eu mais acho interessante. Só que no universo das histórias do Batman, ele é tão complexo e tão grande que depois, quando tu vira adulto e tu deixa de olhar para o super-herói como super-herói, tem outras coisas que a história, o enredo de Batman se sustenta. Tanto é que existem pelo menos 2 séries que não tem o Batman, sobre o universo do Batman, que são Gotham, que é uma série policial, que trata da perspectiva do comissário Gordon, e Pinguim, que é sobre o tráfico de drogas, gangsters, enfim. E não tem o personagem. Só que isso, depois de adulto, ainda te amarra na história do personagem, porque isso é factível, porque isso é real. Porque a gente olha para essas histórias e diz, não, puxa, isso daqui acontece nos nossos dias. Tanto é que tem um representante da lei, que é o Duas Caras, um inimigo do Batman, que ele sai de dentro do judiciário. Veja só que engraçado isso, né? Que icônico. E que isso ainda permanece e fala conosco, de alguma forma, na história. Bom, isso por fato gera interesse nos adultos. Mas talvez você pergunte assim, ok, Augusto, mas aonde é que tu quer chegar com isso? Nós estamos vivendo, meus irmãos, numa Gotham City, só que sem o Batman. Essa é a minha percepção. Eu trago aqui algumas informações só para relembrar os irmãos. Fevereiro de 2025. O orçamento secreto no Brasil faz atingir a pior nota na série histórica de percepção da corrupção, divulgado pelo Transparência Internacional. A pior nota da história do nosso país em corrupção. É o mensalão legalizado. Em Jeremias 5, no verso 26 a 28, ele descreve como os poderosos amavam ciladas, enriqueciam ilicitamente e oprimiam o povo impunemente. Em abril de 2025, todo mundo estava falando sobre um pirralho de 15 anos que pregava nas igrejas, profetizava, curava as pessoas e ganhava aproximadamente 30 mil reais para fazer isso. A igreja evangélica, um verdadeiro circo, e os próprios ímpios, aqueles que não conhecem o evangelho, se escandalizavam com tamanha atrocidade. Como é que podem dar palco para isso daí, cara? E olhavam para os evangélicos e diziam, cara, esse povo mais sem fundamento não existe. Jeremias 6, no verso 13, 14, fala da ganância generalizada desde o menor até o maior, incluindo os profetas, os sacerdotes que agiam falsamente, curavam superficialmente as feridas do povo e proclamavam a paz. Existe paz quando não havia paz. Ainda, o escândalo da SMED aqui, da Secretaria de Educação, 43 milhões em livros do MEC jogado fora, fraude nos cadastros do SUS, que teve uma decisão judicial de uma pessoa que pediu para tirar o nome dela do cadastro do SUS porque ela descobriu que estavam pegando os dados dela e indo na farmácia popular e retirando remédios. Provavelmente estão fazendo isso com o cadastro de vocês, em algum lugar. Uma prisão aqui em Porto Alegre, uma operação nacional contra a pedofilia. Muitas pessoas foram presas aqui em Porto Alegre. Médicos do GHC no início do ano, 11 médicos foram demitidos, médicos que ganham de 14 a 20 mil reais, porque iam lá, batiam o ponto e iam embora. E as pessoas lá dentro do hospital esperando horas e horas para ser atendido, enquanto os médicos simplesmente batiam o ponto e iam embora, fazer academia, atendendo seus consultórios particulares. Isso aqui no GHC, minha esposa trabalha ali, saiu na 0 hora. Neymar, culto caseiro, chamou pastor para fazer culto caseiro, postou um versículo mais distorcido impossível, que é o Salmo 144, fiz questão de ir lá na rede social dele para ver. Louvado seja o Senhor que me treina para a batalha. Fez uma festa, um sítio com 10 prostitutas, onde foi acusado de ter traído sua própria esposa, grávida. Portanto, meus irmãos, se de fato nós estamos em uma Gotham City sem o Batman,
Por outro lado, nós temos os profetas. Nós temos a igreja cristocêntrica que faz esse papel de falar o evangelho, mostrar a realidade. E por isso que esse texto de Jeremias faz sentido para nós. Por isso que Jeremias é uma escrita 2.600 anos atrás, ainda é relevante para os nossos dias. E esse é o paralelo que eu faço assim, entre Gotham e a Judá da época de Jeremias. Eu dividi essa mensagem em 6 partes. E a primeira dela fala sobre a solidão de Jeremias, que é o que nas Bíblias de todos nós vai de título ali do capítulo, como quase que o tom principal do capítulo. E esse capítulo começa dizendo que Jeremias é proibido pelo próprio Deus a ter uma mulher, a ter filhos, a se casar, como um sinal para Jerusalém, para Judá naquela época. E a falta dos filhos, portanto, ela indicava ali que a geração seguinte daquele povo não teria futuro. É muito forte o que Deus fala para Jeremias: tu não vai casar, tu não vai ter filhos, acabou aqui, acabou em ti. Simples assim. Só que é engraçado porque muitas alegações na nossa sociedade hoje também vão ao encontro dessa passagem. O falso Deus dessa época, ele diz exatamente a mesma coisa para muitos de nós não termos filhos. Vocês já repararam isso? Ou nos convencendo a termos que matar as crianças no ventre das mães, ou simplesmente não termos filhos. A nossa realidade materialista e social nos diz que ter filhos e ter muitos filhos é um privilégio de rico. Pobre não pode ter muitos filhos, porque eles vão passar por necessidades, não vão ter acesso a N coisas. Como se nossos pais tivessem isso, nossos avós, bisavós tivessem isso. Isso é uma expressão total da desconfiança de quem é o nosso Deus. Só que desde o início Deus fala: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E esse é o mesmo Deus que diz: não é bom que o homem ande só. Mas então, meus irmãos, estaria Deus se contradizendo com Jeremias, dizendo para ele não ter filhos, não ter uma esposa? Nós vamos para 1 Coríntios 7:26 e Paulo diz: considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Acontece que tanto o apóstolo Paulo, naquele contexto, quanto Jeremias também, ali, eles foram chamados para pregar o evangelho dentro de um contexto bastante difícil para aqueles que pregavam, para aqueles que evangelizavam. Até mesmo Jesus não teve filhos, não teve mulher. E a preocupação de Jesus com a sua mãe era tão grande que lá na cruz ainda ele olha para João e diz: essa daí é tua mãe. E ele olha para Maria e diz: esse daí é teu filho. Ele não deixa a própria mãe desamparada. Mas ele cumpriu até o fim o seu ministério. Agora, Paulo e Jeremias, eles se dedicam estritamente à proclamação da palavra de Deus. Portanto, o que Deus quer de Jeremias, nesse contexto de Jeremias 1, no capítulo 16, no verso 1, é preservar Jeremias de uma grande dor, preservar Jeremias de uma grande tribulação que virá. E essa grande tribulação virá e ele teria ainda que cuidar da sua família e dos seus filhos. Deus está querendo, portanto, preservar ele, de alguma forma, o coração dele. A segunda parte dessa mensagem é que sem graça não há graça, não tem graça. Jeremias se tornou, por causa de Deus, um pária social. Deus diz para ele não participar até mesmo dos lutos daquela localidade, daquela comunidade. O povo não conseguia ver o seu próprio auto-engano, não era capaz de entender a verdadeira causa de todo o juízo de Deus, que era a sua apostasia. Mas agora Jeremias ia passar a deixar isso muito mais claro. Jeremias estava proibido de participar de velórios. Naquela época, meus irmãos, os amigos do enlutado, da pessoa que morreu, tinham por costume fazer ali um comes e bebes. As pessoas vinham de longe por causa do velório, ficavam um dia inteiro em função do velório. Então esses amigos tinham o costume ali de fazer uma comida. Isso é muito comum em filmes americanos, vocês já devem ter visto isso. Recebem na casa, daí tem umas coisas para comer. Sexta-feira a gente viu o filme Otto, do Otto, né, que é o pior vizinho do mundo. E daí num dos testamentos ele diz que quer ter um velório decente lá e os amigos deles fazem um velório e tem essa cena aí de eles comendo, né? Tem até um episódio do Chris que é Todo Mundo Odeia Velório
ele fala que era uma oportunidade de eles comerem coisas diferentes, porque as pessoas ficavam trazendo coisas, né? Então é um hábito, um costume americano bastante presente na cultura. Nós podemos ver também no verso 7 o termo copo da consolação. O copo da consolação era um vinho que era oferecido especialmente para a pessoa mais enlutada. Se morresse um filho, era um vinho oferecido para a mãe. Se morresse a esposa, era um vinho oferecido para o esposo. Portanto, da cultura da época existia não um banquete, mas uma forma ali de alimentação, de recepção das pessoas. Vamos entender mais profundamente isso? Imagine que um dos membros do Jardim Botânico aqui morra. E daí Deus diz para o Rodrigo não ir no velório. E diz para nenhum pastor ir no velório. Imagina, meus irmãos, que desgraça. No momento mais triste, mais difícil que uma família pode passar, Deus se afasta. Não haverá uma palavra de consolação. Não haverá uma palavra de esperança. Não haverá nada, vocês só vão chorar. Não, porque para vocês não existe mais nada depois disso. Vejam, meus irmãos, que triste que é isso. E é isso que o próprio Deus diz para Jeremias, para ele se afastar de todos os eventos fúnebres. Só que também ele diz para se afastar das celebrações e manda que Jeremias, portanto, saia de todas as festas. Não vai em nenhuma festa da comunidade, festas culturais, enfim. Não respeite nenhum tipo de etiqueta. Se a palavra de Deus não é aceita no meio do povo, então não mais Deus será aceito no meio do povo. Em nossos dias, meus irmãos, existe um termo que se chama graça comum. O que é a graça comum? É alguém que é ímpio e odeia a Deus poder pegar um violão e fazer uma composição linda, uma melodia linda. É um dom. O dom que está, a graça que está espalhada sobre todo o ser humano, sobre todo homem que é a imagem de Deus. Por isso que tu não precisa ser cristão para fazer uma bela canção, fazer um filme bonito, plantar, ter tua vida, trabalhar. Existem dons, existem atributos, melhor dizendo, que são de Deus. Deus é alegre, Deus sorri, Deus é criativo. E todos esses atributos, alguns deles são comunicáveis a todos os homens. E nós podemos ser todos alegres, criativos, sorridentes, abraçar, sentir amor, poder amar as pessoas. Isso é a graça comum. E ela nos permite que ainda nós consigamos fabricar emoções, possamos fazer festas. Acontece que em nossos dias as celebrações e as festas viraram praticamente anestésicos de um mundo, como lembrei no início, que é tão horrível, que tem tanta desgraça nesse mundo, que às vezes uma festa nos ajuda a nos distrairmos, a não pensar nos problemas. A criatividade que o entretenimento entrega para nós e nos faz se emocionar, nos faz sorrir, nos faz se alegrar, vendo um filme, ouvindo uma música. Essa criatividade não há no inferno. No inferno não existe essa criatividade. No inferno não existe graça comum. O inferno é tortuoso, o inferno é terrível, porque não há graça alguma no inferno, porque Jesus Cristo não está lá. Não existe misericórdia alguma. Esse é o tom, essa é a perspectiva, quando Deus fala para Jeremias, nem nas festas, tu, profeta, homem de Deus, tu que fala em meu nome, tu não estarás, tu não vai fazer parte mais disso. O povo estava se secando espiritualmente. Esse era o juízo de Deus. Não vai ter nem graça nas festas. Veja o tamanho do juízo de Deus sobre aquele povo. Terceira parte. Mentes cauterizadas. Então a gente vai para o verso 10 ao verso 13. Deus até mesmo prevê um questionamento por parte do povo, que no verso 10 diz assim: porque nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado que cometemos diante do Senhor, nosso Deus? Perceba que o povo está tão afundado no pecado, a mente do povo está tão cauterizada e insensível, eles não conseguem ver o pecado, que eles não conseguem discernir suas próprias ações pecaminosas. Tamanha é a apostasia do povo daquela época, na época de Jeremias. Então Deus responde: seus pais me deixaram, serviram outros deuses, deixaram minha lei. Mas vós fizestes ainda pior,
andaram segundo a dureza do seu coração. E no verso 13 nós podemos ver uma invocação da maldição final da aliança, que é a perda da terra prometida. Essa é a pior de todas as coisas. Eles estão lá em Judá, Jerusalém, o povo está lá, mas eles vão perder essa terra novamente. Essa é a grande maldição. E diz lá, portanto, lançai-vos-ei fora dessa terra para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis aos outros deuses de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. É assim que finalmente o povo vai entender e vai descobrir a futilidade da idolatria que eles tinham naquela época. Deus, portanto, estaria ali entregando o povo às suas próprias concupiscências, aos seus próprios pecados. É isso? Então vocês vão ser escravos de dia e de noite lá nessa terra. É isso que vocês querem? Então vocês vão ser. É assim, não adianta estar falando, o Jeremias está falando, ele está falando, o povo não está ouvindo, Jeremias está falando, e está sendo perseguido, está sendo criticado, e o povo não está entendendo. Não tá, é assim? Então tá. Vocês vão ser entregues, esse povo vai vir pegar vocês. Só que existe uma particularidade no nosso Deus. Ele é um Deus que sempre nos trará esperança. Essa é a parte 4 dessa mensagem. Sempre haverá esperança. Nos versos 14 e 15, nós temos uma mensagem que parece fugir um pouco do que Jeremias vinha falando a respeito de juízo. Alguns dizem que talvez Baruque ou algum escriba tenha tirado de contexto essa mensagem. Ela diz assim: pois eu farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Meus irmãos, no meio do juízo, o qual Jeremias estava ali falando, parece ter uma mensagem de esperança. E para mim, na verdade, o tom desse capítulo 16 não é a solidão de Jeremias. O tom é esperança. Sempre há uma esperança. No mais difícil, no momento mais duvidoso, o nosso Deus sempre traz uma esperança, tem uma fagulha de esperança. O Deus da aliança cumpriria, portanto, perfeitamente a sua promessa, mais uma vez com o povo que iria se separar dele. Assim como no passado, Israel foi tirado do cativeiro do Egito, com louvor ainda maior, seria liberto do exílio babilônico. Isso seria ainda mais grandioso que nos tempos de Moisés. E esse verso, muitos dizem que tem relação com Jeremias 31, no verso 33, quando ele fala que escreverá no coração do seu povo e eles nunca mais esquecerão a sua lei. Eu só consigo lembrar da igreja, eu só consigo lembrar de cada um de nós, desse Deus que escreveu a sua palavra em nossos corações, que selou em nossos corações por meio do Espírito Santo, suas santas escrituras, que ainda nos momentos mais difíceis nós sempre lembramos quem é o nosso Deus. Não importa, a gente sempre se recorda, eu sei quem é o meu Deus, eu sei por tudo que eu passei até agora, eu sei o quanto Ele tem me sustentado, eu sei quem é o meu Deus, porque está escrito em nossos corações de uma forma que não pode ser apagada. Nós sempre vamos lembrar disso. Parte 5. Eles virão e trarão juízo. Então, após dar um lampejo de esperança, ele retoma novamente as palavras de juízo sobre Judá. E usando uma linguagem comum para o povo, que o povo realmente pudesse compreender, ele diz: como muitos pescadores os pescarão, caçadores que os caçarão, está lá no verso 16. E essa linguagem, meus irmãos, que Deus usa, ela tem tudo a ver com a onisciência de Deus. Porque logo depois, no verso 17, ele diz assim, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim. O que ele está dizendo aqui é que muitos caçadores lançarão muitas redes, e pegarão cardumes, pegarão vocês aos montes e prenderão vocês. Meus olhos estão sobre toda a terra e eu conheço todas as ações de vocês. E ele compara com um caçador que vai nos lugares mais difíceis, se embreta nos lugares mais difíceis e caça as pessoas. Vocês serão caçados, não sobrará um sequer. Esse é o juízo de Deus.
Em outras palavras, ele está dizendo, não haverá escapatória nem pelo mar, nem pela terra. Absolutamente ninguém encobre os seus pecados diante de Deus. A maioria dos profetas pré-exílio, eles sempre trazem uma mensagem de juízo, mas como disse anteriormente, ainda assim, sempre essas gotas de esperança, essas notas de esperança também estão no meio das suas falas. Então, ali no verso 18, novamente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado. Pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado. Novamente, a grandiosa libertação do Egito será considerada menor diante da libertação do êxodo que haverá na Babilônia. Ele está falando, vocês serão caçados, mas eu pagarei em dobro ainda. Porque o amor de Deus é tão fiel, é tão maravilhoso, é tão grandioso, que diante do juízo, do pior juízo, ainda assim há uma promessa, ainda assim há uma esperança. Não é simplesmente seco, não é um Deus tirano, não é um Deus que não ama. E na parte 6, ele fala que não há para onde correr, na verdade. Para encerrar, o profeta faz uma oração a Deus aqui. E ele reconhece quem é Deus para ele e declara a esperança de que depois do exílio muitos gentios voltariam ao Senhor. Há aqui, portanto, uma perspectiva também da parte de Jeremias que é escatológica. O verso 19 diz assim: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde o confim da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Haverá um dia em que todas as Gotham Cities serão cidades de Deus. Um dia onde todo joelho vai se dobrar diante de Deus. E tudo aquilo que nós duvidávamos, todas as nossas mesquinharias que nós colocávamos na frente de Deus, tudo isso vai cair por terra. Porque o nosso verdadeiro herói, Jesus Cristo, vai consumar todas as coisas. O que eles falam aqui de nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito, haverá um dia em que toda a cultura de uma nação, todos os ídolos, todos os falsos deuses daquela nação, eles verão que são falsos deuses. Nós trazemos isso de geração em geração, mas na verdade esse é o verdadeiro Deus, esse é o Senhor. É um arrependimento global. Esperamos que ainda há tempo, né, irmãos? Para isso, Deus está mandando invasores, ninguém pode escapar do julgamento de Deus, portanto não se pode esconder daquele que Deus manda como juízo. Olha o verso 21. Portanto, é o decreto final de Deus. Eis que lhes farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Ou seja, não há mais o que fazer, não há mais como voltar atrás. O decreto está dado, vocês serão capturados, povo de Judá, por causa do pecado de vocês. Há uma canção muito conhecida, que todo mundo já ouviu, e de repente até já dançou, que é River of Babylon, que é de uma banda jamaicana, que toca um reggae, né? E é um pouco mais triste no reggae, mas ficou muito mais famosa nos anos 70. Não sei se vocês lembram. Ok? Bom, essa canção, ela é um salmo, basicamente. E ela cita o Salmo 137, no verso 1, que diz: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. A gente está viajando aqui para o futuro e vendo a tristeza desse povo, que após ouvir tudo isso de Jeremias, toda essa dureza de Jeremias, eles dizem: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. E a canção ainda tem uma outra parte que diz assim, que é o Salmo 137, 13 e 4. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Imagina, meus irmãos, se nós estivéssemos no Brasil dentro de um contexto opressor, ditatorial, em que a igreja fosse capturada e levada para um exílio, para um campo de concentração, e os soldados dissessem assim para nós: Paulo, tu que canta a hora que o louvor está... Canta uma daquelas músicas que vocês cantavam no culto de vocês lá para nós. Em Vitória, ele dissesse: vocês estão aqui, apanhando, passando fome, agora canta uma música daquela que vocês cantavam para nós lá, que vocês cantavam bem bonita ali. Quer que eu bote o telão aqui para vocês? Cantem para nós aqui. Vai ser bem legal, nós queremos ouvir. Hein, João, o que tu acha? Tocar baixo, no exílio, passando fome, apanhando, separado da Fran. Canta para nós aqui, João. Toca um baixo para nós aqui, bem legal. Tamanha a dor do povo. E eles reconhecerão isso. Esses versículos e essa canção nos lembram que o povo precisou passar pelo juízo para se arrepender. E dessa mensagem, meus irmãos, eu só faço uma aplicação. Ninguém, em um contexto de extrema tristeza e profunda dor, poderia passar por isso sem que houvesse ao menos um fio de esperança. E Jeremias sabe disso. E como eu disse, em alguns momentos ele larga essas gotas de esperança no meio do juízo de Deus. E é por isso que em meio a severo juízo, ainda assim, ele profere palavras de amor, de esperança, de que um dia Deus vai restaurar novamente o seu povo. E esse é o nosso Deus. Às vezes, meus irmãos, nós não entendemos a pedagogia de Deus, mas certo é que Ele sempre nos fará entender seu amor. Nos fez entender o seu amor por meio de Jesus Cristo. E é por isso que quando muitas pessoas entram dentro da igreja, começam a conhecer a Deus, elas começam a olhar para Levítico, olhar para Jeremias, olhar para os livros do Antigo Testamento. Meu Deus, que horror, que Deus é esse? E é por isso que quando a gente começa a discipular alguém, sempre é dito para a pessoa ler primeiro João, o livro de João. É impossível a gente entender essas histórias e o julgamento severo de Deus se a gente não entender primeiramente o amor de Deus. Que Deus é esse que nos ama nos momentos mais difíceis, mais angustiantes. Isso também está muito relacionado com o que a gente tem visto no nosso PG, meus irmãos? Nesse livro tão maravilhoso que tem falado tanto aos nossos corações, tem falado à Igreja do Botânico. A santidade de Deus, ela é tão grande, quanto mais nós reconhecemos a santidade de Deus, mais reconhecemos a nossa miséria e a nossa pecaminosidade. O feito de Jesus, a sua obra na cruz, só aumenta. Deus é muito santo e Ele é justo. E eu sou tão podre, pecador, miserável. E Ele me amou de tal maneira que morreu por mim na cruz, para que eu pudesse ter acesso, para que eu pudesse fechar os meus olhos e ter certeza que eu não estou falando com a parede, que do outro lado Ele está me ouvindo. Esse é o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e vamos orar. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós chegamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, Te dando graças mais uma vez, Te louvando e Te exaltando, Deus, porque Tu és o Deus, o nosso Deus, o qual colocaste, Senhor, nos nossos corações o desejo de estar aqui nessa manhã, Senhor. Não por nós mesmos, porque por nós mesmos estaríamos dormindo, Senhor, até agora, nesse friozinho, domingo de manhã. Mas que mistério é esse, Senhor, que Tu coloca, Senhor, em nossos corações, o desejo de estarmos aqui, nos coloca, Senhor, diante de nós as condições de podermos estarmos aqui. Que mistério é esse, Senhor, que Tu tem nos atraído, Senhor, para a Tua presença. Senhor, às vezes a Tua pedagogia nós não entendemos, Senhor, as Tuas formas nós não entendemos, Senhor, mas nós sabemos que Tu nos ama, Deus, que Tu nos ama, Senhor, e que Tu morreu por nós na cruz do Calvário, Deus. Que grande mistério é esse? E nesse momento, Senhor, relembra, Senhor, e traga à nossa mente, Senhor, aquilo que nos traz esperança, que é a Ti, o único Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, que nos tem mantido em pé, Senhor, nos tem ensinado da Tua palavra, Senhor, nos tem feito, Senhor, prosperar e crescer, Senhor, espiritualmente e mais das diversas formas, Deus.
Nós te louvamos e nós te exaltamos, Senhor, porque existem mistérios que nós não entendemos, Deus. E de fato nós não sabemos, Deus. Mas uma coisa nós sabemos, que existe uma eternidade para além desse lugar, além do que não podemos tocar, sentir, ouvir, cheirar, Senhor, que é um lugar glorioso, no qual nós estaremos junto de Ti, e que haverá grande graça, Senhor, grande júbilo, grande alegria, Senhor, grande triunfo naquele dia, Senhor. Nós estaremos lá junto de Ti, das pessoas que nós amamos, que Te conhecem, Senhor, e que Te louvam junto de nós, que fazem parte e estão em comunhão contigo, Deus. Então, Senhor, nesse momento em que lembramos os Teus feitos do passado, Senhor, e a dureza do Teu juízo com o profeta Jeremias e o povo de Judá, nos faça também, Senhor, lembrar da esperança que há em Ti, e há somente em Ti, Deus, somente em Ti. Aviva-nos, Senhor, é o que eu Te peço nessa manhã, Senhor, e alegra os nossos corações. Coloca louvor nos nossos lábios, Senhor, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Deus.